Tá ótimo. Então, Alexandre, as implicações possíveis das eleições municipais em relação à economia brasileira, à atuação de Michel Temer? Olha, eu acredito que principalmente acho que vai ter um enfraquecimento muito grande do PT. Né? Quer dizer, os resultados que a gente tem sugerem que o partido basicamente vai perder representação nacional, né? Mesmo se tratando de uma eleição municipal. E acho que esse enfraquecimento, de alguma forma, facilita a vida do governo, no sentido de tentar levar adiante as reformas. Quer dizer, a principal oposição às reformas hoje, que seria ali o PT e seus satélites, vão sair bastante enfraquecidos da eleição e, como tal, vão ter dificuldades em opor grandes obstáculos à reforma. Acho que o principal problema, na verdade, é que vem muito mais da base do governo do que da oposição. É exatamente o que eu colocava, porque você tem uma composição do Centrão, que seria a base de apoio do presidente Temer, que em certa medida tem uma divisão agora nas eleições municipais e divisão que pode ter desdobramentos para 2018. Sim, pegando o mesmo caso aqui em São Paulo, né, quer dizer, a presença ou não do Celso Russomano no segundo turno, dá mais ou menos força para esse grupo que se convencionou chamar de Centrão. Quer dizer, uma eventual saída do Russomano certamente também enfraqueceria o Centrão. Outros resultados não. Quer dizer, por exemplo, o Crivella no Rio de Janeiro, em alguma medida, favorece. Agora, tem que tomar um tanto de cuidado, porque eleição municipal, quer dizer, em que pese essa ser uma eleição, vamos dizer, meio esquisita, né, porque ela acho que foi muito curta, ficou muito perto de toda a questão do impeachment. Em geral, ela está ligada a temas municipais, mas eu acho que dentro dos temas municipais você tem ali acho que nitidamente é a perda de força do Partido dos Trabalhadores, que é o que tem mais repercussão nacional, né, que significa que também, muito provavelmente, em 2018, sem uma base forte de prefeitos, o partido tenderia a encolher ainda mais, e a própria capacidade de levar adiante uma campanha presidencial se reduz. Então, acho que tem um pouco, mas não dá para fazer assim. Acho que a eleição municipal, ela continua sendo principalmente sobre temas municipais. Agora, as eleições acabaram servindo de desculpa para um certo atraso do governo no encaminhamento de propostas, como da reforma da Previdência, que a gente vê que ele ainda está vacilando em algumas das medidas que devem ser propostas, alterações do sistema, mas serviu como desculpa. E aí a gente vai ter segundo turno em boa parte do país, que também pode acabar adiando algumas resoluções, não? Acho que é um problema nisso, porque realmente o que você falou está absolutamente correto. Quer dizer, a eleição foi uma desculpa, aí vai ter o segundo turno, uma outra desculpa, aí tem o fim do ano, uma outra, e aí tem uma eleição na Câmara, que é importante, né? Provavelmente o Centrão tentando retomar ali a posição de preponderância que tinha ainda durante o período do Eduardo Cunha. Enfim, sempre tem alguma coisa. Acho que está ficando cada vez mais difícil para o governo, se for para adiar em face de qualquer evento político que você não vai fazer nunca, né? Porque sempre tem alguma coisa que que rola em algum determinado momento do ano. Então, realmente entendo certa relutância em levar adiante, né, apresentar quais são as propostas de reforma previdenciária durante a eleição. Não é realmente o melhor momento, mas chega um certo ponto em que o governo tem a dizer que veio, né? O teto, a discussão do teto de gastos é uma boa discussão, mas o consenso que se formou é que o teto, sem reforma previdenciária, ele não é solução para nada. Então a gente tem que levar esse tópico adiante, assim como muitos outros. Agora, Alexandre, você está confiante em relação ao que pode acontecer com a economia daqui para 2017? Porque a gente tem a previsão de números melhores, mas dá para apostar nisso? Melhores sim, Denise. Acho que o problema, o fundo do poço, ou já passou, ou está para passar, quer dizer, acho que aí não tem muita dúvida. Quanto a gente pode ter confiança. A questão mais importante, assim, mas como vai ser essa recuperação? Ela vai ser uma recuperação vigorosa na linha das recuperações que a gente teve depois de outras recessões, ou uma recuperação lenta? Eu acho que sem reformas, né, sem alguma coisa que de alguma forma sinalize que as contas públicas vão entrar em ordem, que a taxa de juros pode começar a cair de uma forma mais forte, a recuperação vai ser muito lenta. Então, não resolve muitos dos anseios nacionais. Então, eu acho que depende muito
da capacidade do governo de fazer aquilo que ele disse que veio a fazer. Então, não é, quando a gente fala de reformas, não é assim pelo amor à coisa, é basicamente uma percepção de que sem fazer o que é necessário, sem indicar que as contas públicas brasileiras vão entrar numa trajetória que, a longo prazo, sustentável, vai ser muito difícil crescer sem enfrentar problemas muito sérios à frente. Então, tem uma janela de oportunidade para esse governo, que é que do fim dessa eleição até mais ou menos o começo de 2018, quando aí todas as atenções vão virar para a eleição presidencial. Ele tem que basicamente aproveitar esses 2 anos, 1 ano e meio que seja, para fazer o que dá para ser feito, né? Adiantar um pouco a reforma, a agenda de reformas do país, porque se for esperar para 2018, a gente vai ter aí a recuperação vai ficar muito, muito lenta mesmo. Agora, eu ouvi de alguns analistas de mercado nesta semana, Alexandre, que a paciência do mercado está acabando, né? E a gente sabe que o mercado pode influenciar muito aí o que acontece da economia, porque vem agitação em dólar, em bolsa, pressões, custo mais alto de captação de recursos, né? Por mais que se fale que é uma entidade abstrata, esse mercado a gente sabe que atrapalha muito. E se acabar a paciência? Acabar assim vai ser um problema, mas eu acredito, inclusive, assim, por conta da situação externa que ainda permanece muito favorável do ponto de vista de juro americano. Então, a paciência fica grande enquanto as alternativas de investimento lá fora permanecerem ruins. Então, não são exatamente independentes uma coisa da outra. Agora, a gente pode ter surpresas, quer dizer, você pode ter, de repente, uma percepção de que a inflação nos Estados Unidos começa a subir de uma forma mais rápida, que, portanto, o que a gente espera do ponto de vista de aumento de taxa de juros hoje, que é um aumento bem gradual nos Estados Unidos, vire um aumento mais brusco. A gente tem, enfim, uma série de riscos aí acontecendo. Tem uma eleição presidencial norte-americana que, enfim, tem um grau de incerteza enorme. A gente finge que não, né? Mas você tem a possibilidade da eleição do Trump, que seria um evento que iria, de alguma forma, ter repercussões muito negativas sobre o mercado. Então tem uma série de coisas aí que sugerem que essa paciência dura enquanto lá fora estiver ajudando. Mas não dá para contar com isso sempre, né? É certo, nós conversamos com o economista Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central. Alexandre, muito obrigada pela sua participação aqui na programação especial da Jovem Pan na cobertura Eleições 2016.